Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com o seu comentário. Diz aí de qual lugar abençoado, hein? Do Brasil ou do mundo, você assiste o Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo. Não esqueça, temos agora de segunda a sábado, após o almoço, o Jornal Foco do Brasil, primeira edição com Leonardo Miller. Prestigie, deixe seu like, compartilhe e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone nesta segunda-feira, dia 18, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Você viu a repercussão dessa conversa, não é? Porque foi o primeiro contato entre os dois presidentes desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. E em mensagem no Twitter, Zelensky valorizou a conversa que teve com Bolsonaro, afirmando que informou ao brasileiro sobre a situação no fronte da guerra e disse que os dois líderes discutiram a importância de retomar as exportações de grãos. Apelo a todos os parceiros para que se juntem às sanções contra o agressor, adicionou o presidente ucraniano no Twitter. Aqui no Brasil, quem também comentou foi Hamilton Mourão, vice-presidente. Ele falou sobre essa conversa entre Bolsonaro e Zelensky. De acordo com o vice, a motivação da conversa foi a solidariedade à Ucrânia. Eu acho que a solidariedade e a situação que a Ucrânia está vivendo, situação difícil, a infraestrutura do país sendo destruída pelo conflito com a Rússia, acho que é mais ou menos por aí que o presidente Bolsonaro vai conversar ou conversou, afirmou Mourão. Após esse vídeo polêmico, não é, de bastidores de uma produção cinematográfica, você viu a polêmica sobre isso? Um trecho aí que vazou, supostamente retratando um atentado contra o presidente brasileiro, esse trecho circulando nas redes sociais nos últimos dias. O próprio presidente Bolsonaro comentou as imagens. Ao falar sobre o tema, ele disse que a obra parece ser uma tentativa de demonizá-lo. Foi muito bem feito o vídeo, com a cara que está ali exatamente parecida comigo. E lá no final também está uma suástica no peito. Não sei qual a intenção desse vídeo, se é para jogar para fora do Brasil ou internamente, mas é demonizando a minha pessoa, declarou Bolsonaro. E olha, a repercussão foi tanta, já vimos aí, não é? Mas quem diria que até o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sairia na defesa de Bolsonaro. E ele saiu. No entanto, o ex-juiz não fez uma menção direta do nome do presidente, enfim. Ele usou as redes sociais para comentar. Inadmissível tratar de forma jocosa ou figurativa a morte de uma pessoa, ainda mais de um presidente da República. Esse tipo de comportamento acirra os ânimos e não contribui em nada para o debate político, escreveu Sérgio Moro no Twitter. Um dos assuntos do início da semana, um dos assuntos em destaque, foi o encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros para a apresentação sobre transparência das eleições. Vimos que, segundo o presidente Bolsonaro, a apresentação aos representantes internacionais foi técnica, sem tom político. Inclusive, pouco antes do evento, Bolsonaro citou episódios recentes de ministros do STF e do TSE em eventos no exterior, como exemplos de atos que supostamente fugiram da harmonia democrática. Vai ser algo técnico, porque o ministro Fachin e o Barroso foram para o exterior criticar o presidente da República, fazer palestra de como derrubar o presidente e falar que estou atentando contra a democracia. Nós queremos é transparência, afirmou Bolsonaro a jornalistas, rechaçando ou eliminando a possibilidade de que o debate seria politizado aí sobre essa questão de transparência nas eleições. 4 partidos realizam convenções nacionais nesta semana para lançar finalmente os nomes de seus pré-candidatos à presidência da República. Com a liberação das convenções a partir de 20 de julho, não é? Teremos as seguintes convenções para Ciro Gomes, do PDT, para Lula, do PT, para André Janones, Avante, e Jair Bolsonaro, PL.
Eles serão as estrelas de convenções em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, respectivamente, entre esta quarta, dia 20, e domingo, dia 24. A primeira será com Ciro Gomes, na sede nacional do PDT, na capital federal. Apesar de a pauta da reunião tratar principalmente da escolha dos candidatos do PDT a presidente e vice-presidente da República, o partido só tem certo o nome de Ciro Gomes ao Planalto. Nas redes sociais, Ciro já criticou as escolhas de Braga Neto e Alckmin a vices, mas não deu pistas de quem poderá concorrer ao seu lado. E na quinta-feira, dia 21, o PT fará sua convenção partidária em São Paulo, escolhendo o nome de Lula para o cargo de presidente e Geraldo Alckmin para vice. E de acordo com a agenda oficial, no entanto, Lula e Alckmin estarão ausentes do evento. Eles estarão em Pernambuco na data. Lula fará um tour pelo interior do estado na quarta e estará na capital na quinta-feira. Agora, quem precisa fake news contra qualquer alvo com notícias dessa natureza, como essa aí, ó. Ou como dizem, e adaptando, quem precisa de inimigos com notícias desse tipo? Entre janeiro e maio deste ano, os ministérios públicos estaduais pagaram pelo menos 724 salários superiores a R$100 mil aos seus membros ativos, ou seja, a promotores e procuradores que estão trabalhando. A maior quantidade de salários acima dos 6 dígitos, 100 mil, foi paga pela Corte de Mato Grosso, 244 ao todo, seguida de Santa Catarina, com 179, Mato Grosso do Sul, com 106 e Rondônia, com 70. No Ministério Público da União, foram pagos nos primeiros 5 meses do ano 65 salários superiores a 100 mil, sendo 47 a membros do Ministério Público Federal, 8 do Ministério Público do Trabalho e 10 no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O levantamento dos salários brutos foi feito pela Revista Oeste com base nas informações disponibilizadas no portal da transparência de cada Ministério Público, já que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao contrário do Conselho Nacional de Justiça, não concentra as informações dos 26 MPs estaduais e das promotorias que compõem o MPU. Promotores e procuradores têm os salários mais altos do funcionalismo público, equiparados aos de juízes, sendo que na maioria dos estados e MPs geridos pela União, o valor básico bruto é de R$ 33,6 mil. Entretanto, em pelo menos 789 casos, o valor bruto recebido passou dos R$ 100 mil neste ano. Juntos, os MPs estaduais têm 10.460 membros e os MPUs 2.226, perfazendo 12.726 promotores e procuradores. 100 mil por mês, mais de 100 mil por mês. É dinheiro que não acaba mais, tudo pago com o valor dos impostos, dinheiro público. Uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública resultou na suspensão de 180 empresas brasileiras desde esta segunda-feira, dia 18, por telemarketing abusivo. O trabalho, que conta com a parceria dos PROCONs de todo o Brasil, tem como objetivo pôr fim às ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores. A pasta informou que as suspensões foram motivadas pela quantidade de reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e no portal consumidor.gov. Ao todo, foram 14.547 queixas nos últimos 3 anos. De acordo com o Ministério da Justiça, as abordagens são feitas pelas empresas, em sua maioria com dados obtidos de maneira ilegal. Além de empresas de telemarketing, instituições financeiras e empresas de telecomunicação também são alvos das suspensões por serem os segmentos líderes do ranking das reclamações relativas às ligações indesejadas, de acordo com dados da plataforma consumidor.gov. E a partir da suspensão, os serviços ficam interrompidos de forma permanente.
As empresas que não cumprirem a determinação estão sujeitas a multa diária de R$1.000, que poderá chegar a 13 milhões por empresa, caso ocorra a condenação ao final dos processos que já foram e ainda serão instaurados pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelos PROCONs. O Ministério da Justiça informou ainda que em breve será disponibilizado aos consumidores um canal de comunicação direto com a Senacom para denunciar as empresas que continuarem a realizar ligações de telemarketing abusivo após a aplicação dessa medida. Parabéns pela iniciativa, hein? Puxa, demorou até. Poxa, é ligação que não tem fim. Tem gente que não consegue mais viver. É uma ligação atrás da outra. Sobretudo os que têm alguma conexão, por exemplo, com o INSS, haja saco para aguentar. Pelo menos uma medida, mais uma, para proteger o cidadão e dar paz. Já vivemos num mundo estressante, que dirá você toda hora tendo que atender ligações indesejadas. Agora, quem imagina que a ex-ministra Damares Alves é paranaense, gente? Pois é, o portal Metrópolis divulgou algumas informações sobre a ex-ministra Damares Alves. Ela gravou o primeiro vídeo profissional da pré-campanha, que será divulgado em reuniões partidárias. E, segundo o portal, pastora evangélica Damares disse que não vai abrir mão do que pensa. Eu não vou baixar a guarda, não vou negociar valores, não vou abrir mão do que penso, não vou me render por um projeto de poder, não vou me render por medo, afirmou. Damares, que nasceu em 1964 no Paraná, parece que em Paranaguá, não é? Mas ela acabou vivendo boa parte da sua vida em crescimento no Nordeste, tendo morado longo tempo na Bahia, Sergipe e Alagoas. Damares se formou em pedagogia, foi professora e depois resolveu acompanhar o pai na trajetória como pastor, não é? E mais tarde ela se formou em Direito e então trabalhou como assessora parlamentar, depois assumiu um ministério aí no governo do Bolsonaro. E agora ela disse que não vai abrir mão do que pensa. Eu não vou baixar a guarda, não vou negociar valores, não vou abrir mão do que penso, não vou me render por um projeto de poder, não vou me render por medo, afirmou ela, que é pré-candidata nessas eleições. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT, disparou críticas contra a participação de militares na política brasileira. Ele defendeu que o militar deve sofrer punição quando emitir opinião sobre política. Militar, quando opina sobre política, tem que ser punido pelo comandante, seja o governador, seja o presidente da República. Não é possível, disse ele em entrevista ao jornalista Breno Altman, do Opera Mundi. A entrevista foi ao ar ainda em junho e teve o trecho resgatado por internautas agora nos últimos dias. Dirceu assinalou que os brasileiros devem conter os avanços das Forças Armadas sobre a política. Ele citou como exemplo países como Uruguai, Chile, Argentina, França e até Estados Unidos, que recentemente afastaram para a reserva ou processaram militares autores de declarações ou ações políticas. Membro fundador do PT, o ex-ministro de Lula deixou claro os esforços da chapa Lula e Alckmin contra a atuação de militares. Ou é isso ou não há democracia, porque não pode haver uma disputa política entre os que estão com armas e o povo desarmado. A soberania popular é desarmada, se manifesta nas urnas, declarou Zé Dirceu. Muita gente se pergunta como o Brasil está tendo tanto dinheiro para, por exemplo, ter gasto, investido tanto em tantos setores, como, por exemplo, sustentar a infraestrutura contra a pandemia, comprar vacina, pagar benefícios, não é? Agora, mais a PEC dos benefícios, cortar impostos, encharcar os caixas de estados e municípios com muito dinheiro e ainda assim estar entre os países com os melhores resultados pós-pandemia ou com a reação mais rápida, inclusive para combater a inflação? O ministro Paulo Guedes falou a parlamentares sobre o segredo disso. As estatais davam um prejuízo de 40 bilhões ao ano no período anterior, de governos anteriores. Nós conseguimos gerar um resultado de 188 bilhões, são quase 200 bilhões ao ano, 5 vezes maior do que o prejuízo que as estatais davam. É interessante isso, porque o discurso é de amizade ao Brasil, de que as estatais precisam ser protegidas, mas as estatais estavam dando um prejuízo enorme, estavam sendo quebradas.
E nós que supostamente somos hostis às estatais, nós é que protegemos as estatais. Nós transformamos todas as estatais em superavitárias. Correios, Petrobras, todo mundo. E o cálculo foi subindo. A boa gestão foi aumentando o resultado. O resultado era menos 40, passou para 0, passou para mais 80, e esse ano está chegando a quase 200 bilhões. Como os dividendos mínimos são 25% para as empresas abertas, listadas em bolsa, se você está chegando a quase 200 bilhões, os dividendos começam a crescer. E aí, respondendo especificamente à pergunta que foi feita, dividendos da Petrobras, 33 bilhões esse ano. Mais os dividendos do BNDES, mais 15 bilhões. Então, nós estamos chegando aos 50 bilhões de uma PEC de 41 bilhões. Mais a redução de impostos que nós fizemos, de mais 17, vai dar uns 55, 56. Foi muito interessante que um dia um membro da equipe chegou, olha, que coincidência, parece milagre. De um lado, as despesas nossas com o social foram aumentando, mas de outro lado, milagrosamente, os resultados foram aumentando também. Não é milagre. Eu até guardei o nome da pessoa, porque eu falei, pô, esse cara está dormindo, coitado, está desinformado, porque isso foi um trabalho duríssimo, de 1 ano e meio para fazer uma coisa encaixar na outra. O tempo inteiro, compromisso, mantendo o nosso compromisso com as futuras gerações. Então, a notícia, para terminar, é o seguinte: sim, a PEC das bondades é muito diferente da PEC kamikaze. Ela usa conceitos corretos, transferência de renda direta, em vez de subsídios indiretos, socialmente regressivos, e 2 vezes o que seria o teto de gastos. Agora não serão impactados os resultados fiscais desse ano. Nós estamos repassando o excesso de arrecadação, nós estamos repassando os extraordinários resultados de dividendos de empresas estatais. Então, o que nós estamos fazendo é compartilhando com a população. Nós estamos fazendo o seguinte, olha, nós já protegemos o suficiente as gerações futuras. Nós temos que proteger também os vulneráveis das gerações presentes. Anunciadas como um dos principais pontos da campanha de Jair Bolsonaro ao Planalto em 2018, as privatizações têm cumprido um papel relevante para a arrecadação federal e já passam de 300 bilhões de reais desde que a atual gestão assumiu o poder. A informação consta em um levantamento divulgado pelo site Poder 360. Segundo o veículo, a maior parte do montante foi levantada ainda em 2019, ano inicial do governo, quando foram obtidos 110,1 bilhões de reais em privatizações. Em 2020, com o início da pandemia de Covid-19, a quantia caiu para 59,7 bilhões. Em 2021, o valor foi de 57,8 bilhões. Já em 2022, as privatizações somam 76,6 bilhões. Os 304,2 bilhões de reais conquistados com privatizações e desinvestimentos estatais durante o atual governo foram impulsionados pela outorga recente de 67 bilhões da Eletrobras. Além da quantia obtida com a estatal do setor elétrico, negociações relacionadas a ações detidas pelo governo também impactaram nas arrecadações. Entre os principais papéis negociados pelo governo ao longo dos últimos 3 anos e meio, apareceram ações do Banco do Brasil, BNDES Par e Caixa Par. A venda de subsidiárias como a transportadora associada de gás ligada à Petrobras, que representou um ganho de 33,5 bilhões ao governo, também fizeram a diferença. O recurso arrecadado com essas privatizações tem sido utilizado para reduzir a dívida pública, atualmente em 5,7 trilhões de reais. A exceção é a Eletrobras, da qual parte do dinheiro, 26,6 bilhões, será usado para o reforço do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, do Auxílio Gás e para a criação do Vale para caminhoneiros e taxistas. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Imagina se o PT tivesse mais 2 anos de governo, não tivesse o impeachment. Imagina se a facada tivesse sido fatal com a Haddad aqui. Primeiro você não estaria aqui. Não. Ia acabar no Brasil. Não é eu falar bem de mim, não, pô. Eu queria estar na praia uma hora dessa.
do lado de vocês agora. A gente ia gostar disso. Eu entendo o que acontece comigo é a missão. Cumprir essa missão. Não dormir a noite toda, febre, gripe. A gente acredita nessa missão. Então, o senhor tem de mim muito respeito, da minha família inteira admiração, desse povo que está aqui, um carinho extraordinário. A gente realmente... Eu acredito que, com todo respeito, que Deus é brasileiro. O pessoal, a garotada não lê, né? Não lê nada. Mas que a parte dela que... Né? Uma parte, tudo bem, tem sua leitura aí. Estudar um pouquinho de história. História com H. Eu botei o Mateus e botei história com E, o pessoal me chamou de ignorante. Só que era mentira que eu botei ali. Eu botei história sem H e mentira, que não é verdadeira, né? Um fato, né? Fato, é uma historieta. Fictício, né? Fictício. E chega um ponto de você... Não foi pouca... Não foi um outro... Muita gente criticou. Analfabeto. Não é por aí. Mas a história está aí. Costumo dizer, se um vizinho comprou um carro que vive na oficina, você não vai comprar o carro daquela marca. Veja os outros países, como é que estão lá no Brasil. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Malu Luz e Valério Silva, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Não perca ainda a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, logo após o almoço. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.